Vou ler um versículo aqui, viu, senhor presidente? Romanos 9, versículo 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fizeste assim? Diz a palavra do Senhor. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Solicito... Senhor presidente, peço a palavra. Pois não, vereador Marcílio. Peço que, no momento oportuno, por votação, a inversão da ordem dos trabalhos e que faça a votação sem discussão. Em bloco. Item 4. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar a solicitação do vereador Marcílio. Aprovado. Leitura da ata da reunião anterior para sua apreciação. Ata da 5ª reunião ordinária do mês de setembro do ano de 2014, correspondente ao 8º período da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Governador Valadares. Aos 5 dias do mês de setembro, às 18 horas, sob a presidência do vereador Giovanni Honório, teve início a presente reunião. Feita a verificação de quórum, registrou-se as presenças de 14 vereadores, sendo justificadas as ausências dos vereadores Cezinha Alvarenga, Chiquinho, Gleitz Guetão, José Ederlan Luvinho, Paulinho Costa e Sargento Ramalho. Após a leitura do texto da Bíblia Sagrada, o senhor presidente invocou a proteção de Deus e declarou abertos os trabalhos. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Leitura do expediente, não houve. Comunicações da presidência, não houve. Por solicitação do vereador Ricardo Assunção, a aprovação do plenário, a ordem dos trabalhos foi invertida. Ordem do dia 1, aprovado por maioria, com um voto contrário, em segunda discussão e votação, o projeto de lei 149 de 2014, que dispõe sobre a desafetação de área e faz doação e dá outras providências. 2. Aprovado por maioria, com um voto contrário, em discussão e votação única, o projeto de lei 11 de 2014. Apresentação de pareceres, constou do parecer da CCJR, manifestando pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei complementar 15 de 2014, bem como do projeto de lei 150 de 2014, CSPM e CFFO, manifestando favoravelmente ao projeto de lei complementar 15 de 2014, bem como os projetos de lei 137 e 150 de 2014 e CTMA, manifestando favoravelmente ao projeto de lei 137 de 2014. Pela ordem do dia, o vereador Levi Vieira solicitou o registro da presença do gerente-geral do SEASA Minas, senhor Cláudio, bem como da professora e diretora da Escola Estadual Cecília Meirelles. Pela ordem, o vereador Leonardo Glória convidou a todos a divulgar o mutirão Direito a Ter Pai, promovido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, a ser realizado no dia 26 de setembro de 2014, onde serão realizados reconhecimentos espontâneos de paternidade, exames de DNA e acordo relacionado a alimentos, guarda e visitas. Pelo artigo 42, o vereador Ricardo Assunção registrou seu pedido de desculpa por suas palavras, por ocasião da defesa da sua proposta de lei, na reunião anterior, referente à alteração do Código Tributário. Apresentação de proposições, requerimento de autoria do vereador Levi Vieira, que requer liberação diária para viagem a ser realizado 17, 18 e 19 do corrente mês, quando participará de reuniões na Assembleia Legislativa, Secretaria de Estado da Educação, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade. Oradores inscritos, não houve. Pauta da ordem do dia da próxima reunião ordinária. 1. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar 15 de 2014. 2. Primeira discussão e votação do projeto de lei 137 de 2014. 3. Primeira discussão e votação do projeto de lei 150 de 2014. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos às 18 horas e 30 minutos, mandando lavar-se a presente ata, que após lida e aprovada, irá assinada na forma regimental. Senhor presidente, concluída a leitura da ata. Colocamos a ata em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles vão começar. Aprovado. Leitura de expediente. Aqui é um atestado médico
do vereador Gledson Guetão, que encaminha atestado médio anexo, que foi remetido pelo senhor vereador Gledson, informando sua impossibilidade de exercer suas funções pelo período de 7 dias. Atenciosamente, Rodrigo Fabiano, diretor-geral. E DAPLI 607/2014, excelentíssimo senhor prefeito, encaminhamos a vossa excelência para conhecimento dos nobres edis, cópia de documentos abaixo relacionados. Convênio 38/2014, celebrado entre o município de Governador Valadares e a Ordem Religiosas Escolas Pias, Padres Escolápicos, Fundo Nacional de Assistência Social, e convênio 40/2014, celebrado entre o município de Governador Valadares e a Fundação Casa da Menina Santa Bernadette, Fundo Nacional de Assistência Social. Atenciosamente, Ranja Belisário, secretário municipal de governo. Esses são os expedientes do dia, senhor presidente. Comunicação da presidência, não há ordem do dia, votação sem discussão do item 1 ao 4 em bloco. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovados. Desculpa. Do item 2 ao 4. O item 1 é votação nominal. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários querem se manifestar. Aprovado. Item 1, chamada nominal. Assim, chamada nominal. Sim. Vereador Adalto Carteiro. Sim. Vereador Ananias Camelô. Votação. Sim, senhor presidente. Vereador Cezinha Alvarenga. Justificada a ausência, senhor presidente. Vereador Cezinha, justificado. Vereador Milvio José, inclusive pediu para informar, ele teve que viajar às pressas para o Rio, que o pai dele tinha feito uma viagem ao Rio e sofreu um derrame cerebral, um acidente vascular, né? Pai do Milvinho. Então, justificando a ausência dele e comunicando os vereadores. Vereador Chiquinho. Lei complementar. Votação. Sim ao projeto, senhor presidente. Vereador Dr. Luciano. Sim, senhor presidente. Vereador Dr. Marcílio. Sim. Vereador Giovanni Honório. Não vota a lei complementar, desculpa. Vereador Gledson está de atestado. Vereadora Iraci de Matos, sim ao projeto. Vereador José Iderlan. Sim ao projeto. Vereador Leonardo Glória. Sim ao projeto. Vereador Levi Vieira. Justificada a ausência, senhor presidente. Vereador Levi. Vereador Padre Paulo. Sim ao projeto. Vereadora Pastora Eliane. Sim ao projeto. Vereador Paulinho Costa. Sim ao projeto. Vereador Pedro Dautilar. Sim ao projeto. Vereador Ricardo Assunção. Sim ao projeto. Vereador Robinho Mifarreg. Sim ao projeto. Vereador Sargento Ramalho. Sim. E vereador Zangado. Sim ao projeto. – 16 votos sim, senhor presidente. O projeto foi aprovado. O item 2 ao 5 foi aprovado em bloco, votação em bloco, foram aprovados o item 2, 3, 4 e 5 e logo em seguida o item 1 aprovado, desculpa, 2 ao 4 e o item 1 aprovado agora em votação nominal. Leitura de pareceres. Tem, Marcelo. Leitura de pareceres.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo de resolução 11 de 2014, autoria da mesa, altera caráter excepcional a data de realização. Parecer positivo. Esse é parecer de redação. E o parecer de redação da Lei 149 de 2014. Também lido, parecer positivo. Vereador Chiquinho. Comissão especial, senhor presidente. Projeto de Decreto Legislativo 029/2014, processo 575/2014, dispõe sobre concessão de título de cidadão valadarense. Também, comissão especial, projeto de Decreto Legislativo 030/2014, processo 576, também dispõe sobre concessão de título de cidadão valadarense. São esses, senhor presidente. Em votação, aliás, vamos para a leitura de proposição sem discussão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Após a Chiquinho. proposição, senhor presidente, gostaria de falar pelo 42. Ok, vereador. Leitura de proposição sem discussão. Peço a palavra, senhor. Vereador Paulinho Costa. Senhor presidente, vereador Giovanni Honório, vereador Dr. Luciano, vereador Iraci, vereador Eliane, demais vereadores, público presente. Senhor presidente, é um requerimento, vereador que subscreve requer desta presidência, ouvida a casa, seja encaminhado ao ofício executivo municipal, solicitando informações a respeito de quanto a Secretaria Municipal gasta para manter a farmácia popular e quais são os medicamentos fornecidos à população. Doutor Luciano, leitura de proposição sem discussão. Senhor presidente, Giovanni, Iraci, colegas vereadores. Senhor presidente, é um requerimento, eu quero ler, eu acho que interessa aos vereadores e à população. O vereador que abaixo subscreve requer dessa presidência, na forma regimental, seja oficiado ao Executivo Municipal sobre a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal, ocorrida dia 1º de agosto, referente à inconstitucionalidade da taxa de expediente, para emissão e remessa de carnês e guias de recolhimento de tributos. A referida decisão não apenas reconheceu a repercussão geral para todos os estados e municípios, mas também julgou o mérito da questão, reafirmando a jurisprudência da Corte no sentido de ser inconstitucional a instituição e a cobrança da taxa de emissão ou remessa de carnê de recolhimento de tributos. Essa decisão, com efeito para todos os municípios do Brasil, beneficia a todos os cidadãos de uma forma geral e o município de Governador Valadares não pode mais cobrar a mencionada taxa. Senhor presidente, eu espero que os vereadores leiam, se quiserem assinar comigo, isso é interesse da população e da própria Câmara, que eu vou deixar para dar mais explicação, que eu vou falar pelo 42, vereador Chiquinho CD, sobre a taxa de expediente. Muito obrigado. Destaque, senhor presidente. Destaque, senhor presidente. Destaque, vereador Ricardo, vereador Paulinho. Questão de ordem, senhor presidente. Vereador Chiquinho também. Questão de ordem, qual questão de ordem, vereador? Momento oportuno pelo 42. Ok. Mas não para discutir esse tema, né, vereador? Vereador, alguém não, né? Leitura de proposição sem discussão. Colocamos também em votação, leitura de proposição de discussão já de uma vez, os requerimentos que estão sobre a mesa. Nós encaminhamos pedido à Secretaria de Defesa Social, solicitando a transferência de um recuperante para a penitenciária de Paca. Os favoráveis à primeira comissão, os contrários que se manifestar. Aprovado. Vereador Paulinho, Viagem, Belo Horizonte. Vereador Iraci. Também colocamos em votação. Os favoráveis à primeira comissão, os contrários que se manifestar. Colocamos em votação a solicitação do vereador Paulinho com relação ao pedido de informação. Os favoráveis à primeira comissão, os contrários que se manifestar. Aprovado. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 149, 2014. Projeto de Resolução 011-2014. Os favoráveis à primeira comissão, os contrários que se manifestar. Vereador Leonardo Glória, Viagem, Belo Horizonte. Os favoráveis à primeira comissão, os contrários que se manifestar. Aprovado. Oradores inscritos.
Não há orador inscrito, senhor presidente. Pelo artigo 42, vereador Chiquinho. Senhor presidente, demais colegas da mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, servidores dessa casa, imprensa aqui presente, público aqui presente. Senhor presidente, nós gostaríamos de transferir a palavra para o nosso nobre colega, vereador doutor Luciano. Excelentíssimo senhor presidente Giovanni Honório, secretário Iraci, senhores vereadores, funcionários e público aqui presente. Os tributos, eu sei que os colegas vereadores devem saber, mas eu queria, até para a galeria, os tributos são divididos em 3 espécies: os impostos, as taxas e as contribuições. A taxa é um tributo contraprestacional. O governo cobra um serviço e presta diretamente aquele serviço. Por exemplo, nós temos a taxa de água, a taxa de resíduo sólido, a tarifa de luz. Então, é medida, é específico e divisível. Você tem que ter um serviço prestado à população para cobrar aquilo, constitucionalmente, para cobrar a taxa. Nós temos exemplos, essa taxa está vinculada ao custo do serviço, porque o serviço público não tem afinidade de lucro. A função da remuneração, do pagamento da taxa é para custear o custo do serviço, para ele não ser deficitário. Então não pode ser cobrado muito além do valor do custo do serviço. Tem exemplo, por exemplo, a taxa de água do SAI. O valor que eles nos mandaram é de R$1,25 o metro cúbico de água. Está cobrando R$2,70 até R$4,50, R$5 o metro cúbico de água. Está errado. Alguns serviços genéricos, como varrição, a varrição não pode ser cobrada por taxa de lixo, porque a varrição é um serviço genérico. Todo mundo, quem é que suja a rua para cobrar individualmente? Então, é um serviço genérico. Alguns parágrafos que eu vou ler aqui, transcrição até de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A emissão de guia de recolhimento de tributo é de interesse exclusivo da administração, sendo mero instrumento de arrecadação, não envolvendo a prestação de serviço público ao contribuinte. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais já decidiu pela inconstitucionalidade dessa taxa na ação do município de Ouro Preto, que recorreu ao Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade. O Supremo declarou que a taxa de expediente é incondicional e decidiu também, lá em plenário, na Corte, a repercussão geral da decisão, que ela serve para todos os municípios, estados e a própria União. Ninguém pode mais cobrar a taxa de expediente sobre carnês de boletos ou guias de arrecadação de tributos. É diferente da taxa de expediente, que ela não existe no Código Tributário Municipal, não existe taxa de expediente, e por isso ela é ilegal, que ela não existe no Código, como é que está cobrando? A tarifa de expediente existe no Código Tributário do município. Então, poderia ser cobrado em serviço prestado, uma vistoria, uma tarifa de fiscalização, um alvará de fiscalização. Isso aí já tem um serviço prestado, ele vai lá, olha, fiscaliza e cobra por esse serviço. Tarifa de expediente, ou tarifa, alvará de licença, esse serviço é poder de polícia, tem serviço prestado. Agora, a emissão de carnê, de tributo, taxa de água, taxa de resíduo sólido, IPTU, a taxa de expediente não pode ser mais cobrada. O Supremo já decidiu e nós temos aqui exigir que a administração interrompa essa cobrança. A inexistência de prestação de serviço, ela não existe no Código Tributário do município, eu já falei, sendo também a lei de constitucional e legal. Essa inconstitucionalidade, ela foi publicada, nós estávamos esperando, o Supremo decidiu em março, mas a lei passa a valer após a sua publicação, as decisões do Supremo também após a sua publicação. Então nós estamos para manifestar e entrar até na justiça, se for preciso, esperando que o Supremo publicasse essa decisão da Corte, e que foi feita dia 1º de agosto. Então todos os tributos, todo parcelamento, toda guia que for cobrar
de agosto para cá, que estão sendo cobradas agora em setembro, elas já são ilegais, então é desobediência ao Supremo Tribunal Federal, e isso é até um crime. É um crime de responsabilidade, não cumpriu a decisão do Supremo depois de publicada. Houve uma alegação também do jurídico da Prefeitura que o Supremo não tinha decidido pelo mérito. Já houve na decisão, além da repercussão geral, uma decisão do mérito, que a taxa de expediente sobre a emissão de boletos, carnês e guias, ela é inconstitucional e não pode ser mais cobrada. Só um exemplo de quanto que é retirado do município, da população de Governador Valadares, por mês, o SAI parece que tem mais de 100 mil contas atualmente. Cada conta, 4,77. Então, é tirado da população do Governador Valadares, em torno, só no SAI, de conta de água, 477 mil reais por mês, indevidamente, ilegalmente e inconstitucionalmente. Fora agora o parcelamento do IPTU, fora o parcelamento, taxa de resíduo sólido, todo o carnê tem isso, e eu acredito que deve chegar a 700 mil reais ou mais por mês, que agora está sendo retirado ilegal, injustamente, inconstitucional, injusto e imoral administrativamente. Por exemplo, uma pessoa que economize muito a taxa de água, chega na taxa mínima, que não seja a taxa social, que ela não paga a taxa de expediente, em torno de 20 reais de conta de água, ela paga 4,77, ela está pagando 25% da sua conta de água, um outro tributo em cima da conta de água. Se eu pago 200 reais por mês, eu vou pagar 4,77, eu estou pagando 2%, 2,5%. Então, além de ilegal, ela é injusta, é desproporcional. Isso não existe no direito administrativo, é desrazoabilidade, desproporcionalidade. Então, nós temos aí ilegal, inconstitucional, injusta e imoral administrativamente. Então, eu fiz um requerimento pedindo em nome da Câmara, em meu nome, alguns vereadores que assinaram comigo, espero que os outros colegas assinem também, em defesa da lei, em defesa dos interesses da população, um requerimento exigindo que a partir de 1º de setembro não seja mais cobrado a taxa de expediente sobre os boletos. E se for preciso, se insistir, eu não gosto de entrar na justiça contra o ato legislativo, mas se for preciso, nós teremos que recorrer à justiça ao judiciário. Então, eu espero que os colegas, o Poder Legislativo, representante, fiscalizador e defensor da população de Governador Valadares, também tomem essa atitude e exija da administração municipal interromper a cobrança da taxa de expediente. Muito obrigado a vocês. Até o presidente vai assinar, senhor. Peço continuar, senhor. Não, acabou não. Nós temos mais 2 minutos aí ainda, senhor presidente. Só um minuto, vereador Chiquinho. Eu quero pedir ao doutor Luciano que assuma aqui essa presidência, porque o vereador Giovanni Honório, o presidente, teve que se retirar. Isso. Viu, doutor Luciano? Assuma aqui a presidência. E muito obrigado ao doutor Marcílio por ter me substituído. No nosso tempo, ainda nós temos 2 minutos, não quis apartear Vossa Excelência, para não perder o raciocínio, Vossa Excelência não perdeu o raciocínio, mas nós queremos parabenizar, né, pela apresentação deste requerimento. Nós chegamos a comentar aqui na reunião de sexta-feira, quando nós falamos aqui a questão dos mototaxistas, como também da taxa de expediente, né, que é um absurdo que está acontecendo. Depois da decisão do Supremo Tribunal e a Prefeitura não quer cumprir. E aí, doutor Luciano, nós assinamos, né, junto com Vossa Excelência, o seu requerimento, né, mas pensando dessa forma mesmo, em beneficiar a população de Valadares dessa cobrança injusta que está ocorrendo. E aí, doutor Luciano, nós destacamos, amanhã o requerimento vai voltar para discussão, mas se eu fosse a prefeita aí, né, alguém aqui do governo dela, que ela cumprisse isso imediatamente. Ela está descumprindo uma decisão do Supremo e está cometendo um crime de desobediência. Ela está cometendo um crime de desobediência. Nós poderíamos seguir outros caminhos aqui também, mas nós queremos aqui fazer a coisa
funcionar pela própria Câmara Municipal, não precisava de trazer, dar esse desgaste aqui, que é uma situação que nós já estamos falando desde semana passada, não dão uma explicação. Esses dias também estive em um órgão da imprensa aqui, eles me perguntando como é que está a taxa de expediente. A gente pede informações lá na prefeitura, eles estão negando essas informações. É de conhecimento da população, que teve a decisão do Supremo, foi decidido pelo Supremo pela suspensão da cobrança em todos os municípios, e infelizmente a prefeita Elisa Costa e a administração que está aí não quer cumprir, né, essa decisão. Muito obrigado, senhor presidente. No destaque nós falaremos novamente a respeito. Com a palavra pelo 42, Ricardo Assunção. Senhor presidente, doutor Luciano, primeiro parabenizá-lo mais uma vez pelo empenho, o senhor que vem trazendo a essa casa a discussão sobre o tema. O senhor é um incansável lutador pela legalidade. Quer dizer que estamos ombreados com Vossa Excelência na discussão desse assunto, que já entendemos que é um assunto já decidido em última instância pelo Supremo, e já vou até sugerir, caso não tenhamos uma resposta respeitável por parte do poder público, acho que a gente tem que convocar alguém da prefeitura para vir aqui explicar o porquê dessa desobediência. Nós temos o poder de convocar, seja o secretário ou a senhora prefeita, para dar explicações para a população do governador Valadares. Se a lei, se a determinação de não cobrar a taxa de expediente, por que estão cobrando? Mas, mais uma vez, parabéns aí pelo empenho. E assinamos com Vossa Excelência. Na realidade, eu pedi pelo 42 para passar a palavra aqui ao vereador, nosso companheiro, vice-líder do Bloco Independente, Paulinho Costa. Muito obrigado, vereador. Senhores vereadores, senhores presentes. Vereador doutor Luciano, parabéns. Eu fiz esse requerimento há 3 meses aqui, vereador Ricardo Assunção. E se eu fosse invocar o regimento interno, Vossa Excelência não poderia apresentar, porque são proposições parecidas, está muito claro lá no regimento interno, não é, doutor Patrício? Mas eu apresentei esse requerimento aqui, ele não foi aprovado nessa casa, viu, vereador? Assim, Vossa Excelência deve se lembrar, pedindo ao Executivo que parasse imediatamente de cobrar a taxa de expediente. Desde maio está decidido em todas as instâncias jurídicas, e o Executivo vem cobrando. Apresentei, não foi aprovado. Naquele momento o vereador Gleide estava aqui, houve, enfim, esqueceram que a população é mais importante que a Câmara. Em nome da população, eu pedi destaque, gostaria que todos os vereadores retirassem o destaque, para o requerimento ser aprovado imediatamente, vereador doutor Luciano, não é ficar para amanhã não, que ele fosse aprovado hoje, porque isso aí não precisa nem ter requerimento, como disse o vereador Adalto Carteiro na noite que eu apresentei aqui o requerimento, pedindo que não fosse cobrado mais. Então eu pedi destaque, estou retirando o meu destaque, mas queria fazer essa ressalva, já apresentei esse requerimento aqui há praticamente 3 meses atrás. Queria ainda, eu pedi ao vereador Ricardo Assunção, líder dos independentes, para falar pelo 42, até porque nós aprovamos um requerimento hoje aqui, eu quero agradecer essa casa, vereador Marcílio, pedindo informações sobre a farmácia popular. A farmácia popular que tanto serve a nossa população. Quem não sabe, vai lá, porque tem remédio que custa 90% mais barato do que é o preço no dia a dia. Remédio de hipertensão, diabetes. E a farmácia popular está para ser fechada, senhores vereadores. A farmácia popular de governador Valadares está para ser fechada. Viu, vereador Padre Paulo? Conto com Vossa Excelência, que é do governo, não está aqui o líder de governo, não está o líder de bancada, mas que leve essa preocupação desse vereador, dessa casa, vereador Léo Glória, estão querendo fechar a farmácia popular, que levem essa solicitação à secretária de saúde, ao governo, vereador Iraci. Se fechar a farmácia popular, você imagina quantas pessoas vão ser prejudicadas. Então, o requerimento foi aprovado, na verdade vai trazer mais informações
mas essa casa não pode, nós não podemos permitir que a farmácia popular seja fechada em Governador Valadares. São inúmeras pessoas, eu já comprei remédio da farmácia popular, que acabam sendo prejudicados. Então trago esse assunto aqui, aprovei o requerimento, agradeço aos vereadores e espero que essa casa tome uma posição, que cada um de nós tente, de todas as maneiras possíveis, não deixar fechar a farmácia popular. Muito obrigado. Só finalizando o tempo que nós temos, seguindo aqui o nosso companheiro Paulinho Costa, integrante do Bloco dos Independentes aqui, e até mesmo fazendo apelo aos demais colegas, né? Nós também retiramos o pedido de destaque no seu requerimento, para que o mesmo possa ser apreciado pelo plenário e aprovado imediatamente, para que a prefeita, toda a sua equipe, tenha conhecimento uma parte, do nosso pedido. Sim. Vereador Dom Luciano, a proposição que nós fizemos, porque são 3 vereadores destacando. Se só nós 2 retirarmos, não adianta. Então tem que retirar os 3. Se não retirar os 3, eu não vou retirar, não. Eu queria dizer que o vereador Chiquinho, que destacou, não está presente. Então, deixar para amanhã. Deixa para amanhã a discussão, então. Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Não tem orador inscrito, o momento não tem mais para falar. Eu vou ler a ordem do dia da manhã. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 15, sobre a criação da função do médico residente. 2. Segunda votação do projeto de lei autoriza da desafetação diária, permite dar outras providências no Executivo Municipal. Segunda discussão e votação do projeto de lei 150, que dispõe sobre a criação da Bolsa Complementar de Estudos e Pesquisa para médico residente. Segunda discussão e votação do projeto de lei 135, que dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos conselheiros tutelares do processo de escolha para os conselheiros tutelares. Primeira discussão do artigo da lei 3418, modificado pelo 405, que sobre o Conselho Municipal de Saúde. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo que dispõe sobre a concessão de título cidadão valadarense ao senhor Marcelo Fernandes. Discussão e votação do projeto de decreto legislativo sobre a concessão de título ao senhor Weber Rocha Pérez. Discussão e votação que requer oficial executivo a publicação da decisão do Supremo da taxa de expediente. Sem mais assunto, boa noite a todos e convido para a reunião de amanhã, a 7ª reunião. Grande. Conselho Municipal.